Recentemente, 3 associações que representam pessoas com autismo fizeram uma carta de denúncia ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania criticando a aba, dizendo que ela viola os direitos humanos e teria equivalência ao regime manicomial para autistas do nosso país. Isso é um assunto seríssimo que precisa ser falado. Eu sou Sabrina Barcelos, pedagoga especializada em autismo e mãe de autista. E nesse vídeo a gente vai entender melhor sobre toda a polêmica que está acontecendo. Eu vou abordar isso de forma clara, com base em estudos e na minha própria experiência. Primeiramente, a gente precisa entender o que é a aba, que traduzindo para o português significa Análise de Comportamento Aplicado. A aba é a ciência que possui um conjunto de intervenções mais eficazes e com um maior número de práticas baseadas em evidência para o autismo. Ela se baseia na compreensão do comportamento humano e em estratégias específicas para ajudar as pessoas no espectro a desenvolver habilidades e melhorar sua qualidade de vida. Não é como um manual, que é usado para todos de forma igual, mas sim estratégias personalizadas para cada pessoa, dependendo de suas habilidades e suas limitações. O link da carta completa que foi divulgado por uma das associações que escreveu está na descrição desse vídeo, caso você queira ler. Eu vou falar aqui alguns pontos importantes e vamos debater sobre. Primeiramente, eles iniciam falando assim, vou ler para vocês. As entidades, eu não vou citar os nomes aqui, mas vocês podem ver pelo link da descrição. Por meio desta, vem formalizar denúncia sobre a prática do excesso de horas de terapia imposta a pessoas autistas no Brasil, particularmente quando essas terapias são baseadas em métodos como análise do comportamento aplicado, ABA. Essa situação configura regime manicomial e representa grave violação dos direitos humanos dessas pessoas. Ao longo dessa carta, eles falam que a aba é como uma forma moderna do regime manicomial, que a criança passa por um excesso de horas na terapia, de 40 horas semanais, e que a aba tenta forçar o autista a ter comportamentos neurotípicos, e não respeita a individualidade, o ritmo e as escolhas do indivíduo. Eles citam que as crianças são privadas de terem uma infância digna, tendo equilíbrio entre aprendizado, lazer e interação social. Além de também falarem que essa forma de intervenção tem falta de comprovação científica. Eles falam na carta que as crianças não conseguem ter infância e viver como uma criança típica. Mas, por exemplo, como uma criança autista que não consegue se comunicar, não consegue ter contato com outras crianças e tem muitos comportamentos disruptivos, como agressividade, como vão viver uma infância considerada normal? Isso é quase impossível. E a aba ajuda justamente nisso. Ela não quer tornar os autistas menos autistas ou que deixem de ser autistas, mas sim extinguir esses comportamentos inadequados, os comportamentos auto e heterolesivos, para que essa criança consiga ir para a escola, se comunicar, ter contato com os outros pares e assim ter uma infância digna que ela merece, desenvolvendo suas habilidades para que ela consiga ter uma vida mais autônoma e independente. Esse é o sonho de qualquer pai ou mãe de autista. Ver os nossos filhos sendo incluídos e felizes. Mesmo uma criança típica, uma criança não autista, nós precisamos ensinar elas a terem comportamentos adequados, como não bater no coleguinha, emprestar os brinquedos, respeitar os professores. É a mesma coisa com os autistas. Eles precisam de intervenções terapêuticas para conseguirem terem esses comportamentos, para se sentirem bem na sociedade, mas precisam ser ensinados de formas diferentes. Sobre o excesso de horas de terapia, não é toda criança que precisa fazer 40 horas semanais. Isso vai depender da necessidade de cada uma, que deve ser avaliado por um profissional capacitado. Então, se a criança não precisar, ela não vai ser obrigada a fazer as 40 horas, como eles disseram na carta. E para que essas horas necessárias sejam atingidas, não é só em clínica, não é só na sala de atendimento do terapeuta. Também é realizada a capacitação dos pais, os cuidadores próximos da criança, para que elas saiam da clínica e ainda sejam estimuladas em suas casas, nas suas escolas e que coloquem em prática suas habilidades de comunicação, socialização, autorregulação, de uma forma natural e equilibrada. E não só nós que vivemos na pele sabemos, como também os dados comprovam que é mais comum ver autistas sem acesso às terapias necessárias do que fazendo as 40 horas semanais, como foi citado por eles. Para começar, os estudos científicos já são bem claros e provam que quanto mais horas e intervenções, mais resultados positivos nós teremos. Aquela frase famosa de cada criança tem seu tempo não funciona com os autistas. Eles devem ser respeitados, sim, mas os marcos de desenvolvimento também devem ser respeitados e observados. Alguns estudiosos têm sugerido que intervenção intensiva e precoce, por coincidir com o período de desenvolvimento em que o cérebro se adapta melhor às novas experiências e aprendizados,
é mais provável que a criança tenha ganhos significativos no funcionamento cognitivo. Isso quer dizer que quanto antes começar a intervenção e as terapias, melhor e maior as chances dessa criança de se desenvolver plenamente. Vamos supor que a criança precisa e consiga realizar as 40 horas de terapia semanais, dando as 8 horas por dia. A criança fica exausta, estressada, como se fosse um regime manicomial, como dizem na denúncia? De forma alguma. Pense nisso como qualquer tipo de aprendizado. Se você tem aulas frequentes, seu progresso é maior. Se uma criança precisa de mais horas, não é sobre controlá-la, mas sobre maximizar o seu potencial de desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo das escolinhas que atendem as crianças em tempo integral. Algumas ficam até 55 horas semanais. E as crianças mesmo assim adoram ir para a escolinha. Sabe por quê? Porque elas não passam o tempo que estão lá fazendo as mesmas coisas. Todas elas têm rotina, tem a hora do lanche, a hora de estudar, a hora de pintar, a hora de brincar. Não é algo cansativo. E as intervenções de ABA são a mesma forma. Porém, tem uma diferença muito importante. Nesse caso, a criança autista tem um atendimento individualizado e as tarefas das rotinas são adaptadas conforme a sua necessidade. É de forma individual, forma personalizada. Então é tudo muito equilibrado. Cada tarefa, cada brincadeira, cada pausa que é feita na intervenção ABA tem um objetivo de fazer algum aprendizado para essa criança. E elas literalmente podem aprender brincando. A gente precisa entender que, como qualquer outra área, existe sim as clínicas e profissionais não capacitados adequadamente que dizem aplicar a ABA, mas não aplicam da forma correta. E nesses casos, obviamente, é preciso tomar as devidas providências. Mas não é por conta dessa meia dúzia de maus profissionais que precisam ser anulados todos os estudos e comprovações que dizem que a ABA realmente é muito eficaz e já trouxe resultados positivos não só para as crianças brasileiras, mas também para o mundo inteiro, se feito de forma correta. Eu tenho o exemplo do meu próprio filho. Ele foi diagnosticado aos 2 anos, em 2009. Ele não falava, não conseguia fazer as tarefas simples do dia a dia, como higiene pessoal, ir para a escola, tinha crises frequentes, se autolesionava. E foi com a aplicação correta da ABA que ele conseguiu mudar completamente os comportamentos. A ABA foi um divisor de águas na nossa vida. Nossa vida se dividia no antes e no depois do ABA. Agora ele consegue falar, se comunicar, interagir com outras pessoas e ter muito mais autonomia. Essa carta traz muitas afirmações incorretas e sem nenhuma referência ou prova. E é inadmissível que 3 instituições que seriam para apoiar as pessoas com autismo falarem esse tipo de coisa sobre a ABA, que segue diretrizes rígidas de ética, como as descritas pela Behavior Analysis Certification Board, que garantem que todas as intervenções respeitem a dignidade do paciente. E ela é aplicada há mais de 50 anos e já trouxe diversos resultados positivos para os autistas do mundo inteiro. O que essas instituições fizeram foi ir contra a realidade e diminuir a luta vivida pelas famílias atípicas do nosso país, que estão sempre em busca de intervenções para o desenvolvimento da vida digna de suas crianças autistas, que na maioria das vezes não conseguem. Já vi relatos de mães atípicas que os médicos e os terapeutas avaliaram e mandaram seus filhos fazerem uma quantidade X de horas de terapia que seriam adequadas e o plano de saúde queria diminuir essas horas. E quem se beneficia com essa denúncia? Os autistas? Não, são os planos de saúde que irão querer diminuir ainda mais as horas de terapias para quem realmente precisa. Eu não sou contra outros tipos de intervenções que tenham uma comprovação científica, mas na minha vivência com o Gabriel foi visível que o ABA é o que nos deu mais retorno positivo. A gente pode experimentar outras intervenções, sim, como assim eu experimentei, mas o que foi realmente divisor de águas, o que me trouxe realmente resultados visíveis, rápidos, que eu pude perceber que foi através dessa ciência que o Gabriel conseguiu desenvolver suas habilidades. Seria maravilhoso que houvesse mais intervenções com embasamento científico, com evidências científicas de que funciona certo e um debate saudável sobre essas intervenções. Agora, querer criminalizar, querer diminuir a eficácia de algo que realmente dá certo, realmente funciona, isso sim que está errado. Espalhe a verdade. Isso é uma ameaça para a saúde dos autistas que precisam das intervenções. Se você conhece crianças que tiveram êxito com a ciência ABA, assim como eu falei da minha experiência com o meu filho, coloca aqui nos comentários. Conta como foi, o quão transformador isso foi na vida dessa criança.
E se você quer aprender mais práticas baseadas em evidência para o autismo, se inscreve aqui no canal e compartilhe o vídeo para a gente atingir mais pessoas. E não esquece, determinação, persistência e fé.